favorecidos pelo ambiente acolhedor desta casa, pelo seu magnetismo acumulado por mentes alinhadas ao plano que tem Jesus para a terra, fazendo da mente uma usina dinâmica de forças construtoras e do sentimento da irradiação, a capacidade de qualificar os fluidos que estão ao redor, para que eles sejam propiciadores do progresso físico e espiritual, para que possam dissolver as formações negativas e abrir os canais onde uma espiritualidade superior encontra meios de se manifestar, alcançando o entendimento de cada um na etapa evolutiva em que estagia. As mãos misericordiosas de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, vêm por meio dos corações generosos, dos de boa vontade, que se preparam, que melhoram a condição de instrumentos para servir por toda parte, semeando a boa semente, a palavra de Deus, porque todas as realizações elas provêm de uma vontade, de um pensamento que é comunicado por meio da palavra, e a palavra então se torna um comando para que todos os que estão no seu alcance possam ser estimulados, convencidos e confiantes no seu potencial melhorar a sua realidade íntima, beneficiando a todos que convivem, porque temos aprendido que a terra ou qualquer localidade dela, ela é o espelho dos seus habitantes. Se a terra é o que é, ela reflete a condição espiritual da maioria dos espíritos que nela se reencarnam, e esse conjunto, sobre a lide de nosso Senhor e das falanges benditas que nos conduz pela estrada boa, pela estrada segura, haverá de trazer as modificações tão almejadas. E é para isso que aqui estamos. Temos objetivo, temos meta, sabemos das nossas limitações, mas queremos que, com o aprendizado colhido nessa doutrina abençoada, possamos superar as deficiências e devagar abafando os vícios que ainda somos detentores, possamos fazer emergir as virtudes, as qualidades. E é por isso que nós te pedimos, Senhor, nos abençoe mais essa noite, estenda os benefícios do seu magnetismo a todos nós que aqui estamos, para que, banhados nessa luz, nos curemos em espírito e possamos refletir para o corpo físico o vigor, a saúde,
Permita, Senhor, que os espíritos benfeitores, os nossos anjos, os nossos guias aqui estejam, aproveitando esse momento de desligamento das preocupações exteriores, para agir como espíritos imortais que somos, colhendo por ondas mentais as orientações, os conselhos, as advertências, tudo aquilo que vai colaborar para andarmos no caminho reto, para poder atuar de forma a aproveitar melhor a nossa encarnação. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam se entrelaçar nesse instante, em uníssono possamos formar um círculo de preces capaz de aliviar dores físicas e morais, capaz de despertar os irmãozinhos desencarnados que serão atraídos ao nosso convívio, e outros tantos que serão trazidos pelas mãos caridosas dos assistentes, dos bons samaritanos. Essa casa, Senhor, é protegida por Ti, e por tudo que nós já recebemos, queremos Te agradecer, e ao Pai, ao grande Senhor da vida, Deus da nossa existência, Deus do nosso coração, queremos agradecer. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E hoje nós vamos ver o roteiro 4 do livro 3, que está no módulo 4, Aprendendo com as Curas, do estudo aprofundado de doutrina espírita. E antes de nós começarmos a tratar dessa cura, esse prodígio realizado por Jesus, o grande Espírito que a Terra conheceu, nós vamos fazer uma introdução, relembrar algumas coisas que todos conhecemos, porque é um princípio básico da doutrina espírita, né? Que é a questão das provas e das expiações. Para que a gente possa entender essa passagem de Jesus, nós vamos nos utilizar desse conhecimento que hoje a doutrina espírita passa com grande facilidade, com clareza, né, com objetividade, e dá exemplos práticos, de modo que todos possam compreender. Fica mais fácil entender. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, isso não é novidade. Nós estamos vivendo num mundo de prova e expiação porque pertencemos a uma categoria de espírito que precisamos de um mundo de prova e expiações. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em contato com as mensagens dos espíritos, ele fez uma classificação dos grupos de espíritos que temos, e também das escalas de planetas. Resumindo, porque a gente sabe que cada espírito, pela sua conquista, pelos valores que amealhou nas encarnações, pelo desenvolvimento da sua inteligência, mas também do seu sentimento, da sua espiritualidade, cada um está num degrau, como se fosse uma escada, cujo primeiro degrau estariam os espíritos
que foram criados simples e ignorante, e aí escadas de graus superiores até o infinito. Mas para a gente poder estudar, conversar sobre isso, Kardec resumiu e facilitou, dizendo que existe 3 ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos é a primeira ordem, com várias classes. Então, só para a gente citar algumas aqui, pertence aos espíritos imperfeitos: os espíritos zombeteiros, os espíritos maus, os falsos sábios, os pseudo-sábios, os neutros, aqueles que não fazem o bem nem o mal, os levianos, todos aqueles em que há a predominância da matéria sobre o espírito. Nós somos espíritos, nós estamos num corpo, mas na categoria, na ordem dos espíritos imperfeitos, a matéria ela domina o espírito, ele não tem recursos para poder administrar a matéria sem ser arrastado pelas sensações, pelas paixões que a matéria suscita. A Terra erradamente aprendeu e transferiu o ditado popular que o homem, no sentido geral, homem e mulher, erram porque a carne é fraca. Erram no sentido de não cumpre as leis divinas porque a carne é fraca. E nós espíritas sabemos que isso não tem nada a ver, porque a carne ela não é fraca e nem forte. A carne ela é elementos materiais da natureza. O que é forte ou fraco é o espírito. Porque a carne ela não sente, ela não decide, ela não planeja, ela não pensa. Quem sente, quem organiza as informações que recebe do meio ambiente, de fora, quem tem iniciativa, quem tem vontade, quem aprende, quem ensina, quem sonha, é o espírito. Somos nós, o espírito, a alma criada por Deus, e tem um envoltório semimaterial, o perispírito, onde estão sendo registradas todas as nossas conquistas. A segunda categoria, que é a ordem dos espíritos bons, onde há a predominância do bem. Os maus pensamentos, eles não prevalecem sobre essa ordem de espírito, onde vão estar os nossos anjos protetores, os nossos anjos da guarda. Todos, ao encarnar-se, têm um espírito tutelar, um espírito que vai proteger, auxiliar, dar suporte naquela encarnação, e ele será sempre da categoria de espírito bom. Por isso que nós devemos fazer oração para os anjos da guarda, agradecer sempre, buscar sintonia com eles, porque eles sempre são espíritos bons. Diferente do zombeteiro, que induz a gente ao erro para depois ficar dando risada, achar engraçado, ou dos maus que são perversos mesmo, porque não conhece outra coisa a não ser a vida material. Para eles a vida material é tudo. O orgulho, o egoísmo é exacerbado. E se eles já estão no mundo espiritual e sabem que estão no mundo espiritual, eles não têm noção de que eles vão sair daquela condição. Para eles o sofrimento ele é eterno. E por último nós vamos ter os espíritos puros, que nada mais tem com a matéria, não tem relação mais, são desmaterializados. Essas são, de forma bem rápida, as categorias de espírito. E os planetas também têm a sua classificação. Nós temos os planetas primitivos, o de prova e expiação, o de regeneração, os ditosos ou felizes e os celestes ou divinos. Agora fica a pergunta: o que diferencia uma categoria de planeta para o outro? É a parte material, a parte física? Não.
é o conjunto de espíritos que ali estão ligados, o quanto que eles avançaram, o quanto que eles evoluíram em espiritualidade. E é natural que se os espíritos que moram num planeta eles são evoluídos, eles mudam a paisagem toda. Porque o nosso ambiente, ele é reflexo de nós mesmos, a gente tem falado isso. O corpo físico, ele é plástico. Nosso corpo físico é plástico. Ele se modela de acordo com o que o espírito que está encarnado nele mais pensa e mais sente. Você pode perceber que tem gente que forma até as marcas de expressão de tanto sofredor que é, ou de tão irritado, de tão ranzinza que seja. Outros, como disse a palestrante, de tanto que rir, que sorrir para a vida, mesmo no momento de dificuldade, tem já a fisionomia, né? Ela se estampa facilmente para o sorriso. Nós mudamos a nossa casa física, então nós mudamos também o ambiente onde nós estejamos. Agora, se o nosso planeta é de prova e expiação, os espíritos que estão reencarnando nele têm a necessidade de quê? De ser provado e de passar pela expiação. E é aqui que nós vamos começar a lição. Qual é a diferença de prova e de expiação? A gente sabe, a gente tem que retomar sempre para a gente não esquecer e para a gente poder entender por que algumas curas acontecem, outras curas não acontecem. Umas acontecem rapidamente e outras levam às vezes uma encarnação, atravessa outras encarnações para acontecer. A expiação, ela é sempre ligada ao passado. Não deixa de ser uma punição que vem como corrigenda de um desvio, de um descumprimento que o espírito teve das leis divinas. Então eu estou passando por uma expiação, está ligada ao meu passado, ou o passado dessa encarnação, ou as encarnações anteriores, né? Lá no Evangelho fala as causas do sofrimento, as causas atuais e as causas anteriores. Se eu bebo demais, eu estrago o fígado e eu vou sofrer a consequência. Se eu fumo, eu vou estragar o pulmão, eu vou sofrer a consequência. Se eu corro inadvertidamente com o carro, eu vou bater o carro agora sem que nada tenha a ver com a encarnação passada. É a causa atual. Se eu deixo o ventilador ligado, a porta da geladeira aberta, eu tomo banho de 30 minutos, o que vai acontecer? Eu vou pagar uma conta alta, cara, e eu vou falar, isso daí é um resgate de outra encarnação. Estou pagando uma conta alta, cara, meu vizinho paga uma conta e eu pago 3 vezes mais que ele. Você viu como que eu sou? Sou sofredor, eu estou resgatando o meu passado. Não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o presente, né? Agora o próprio Evangelho fala, tem coisas que você não consegue encontrar a razão, não consegue encontrar a explicação nessa existência. A pessoa, às vezes, desde a infância, da primeira infância, é uma pessoa, aqui no show já aconteceu isso, uma pessoa que cuida da alimentação, faz caminhada, com algumas pessoas que nós conhecemos, e a gente até pensa e não fala nada, porque a gente estuda aqui no Espírito, mas outras pessoas falam, né? Falam, olha, tá vendo? A pessoa sempre dormiu na hora certa, nunca teve uma vida de exageros, se alimentava bem, e teve aquela doença, teve aquele problema, mas está ligada ao passado, porque não tem explicação nessa. Só que de qualquer maneira, essa pessoa ela foi vitoriosa, porque nessa encarnação ela colheu uma semente da outra, mas com certeza, mesmo ter passado por sofrimento, se alimentando bem, respirando bem, andando bem, ela já, se não se revoltar pelo problema que teve, né, ela já vai merecer uma nova encarnação muito melhor, em melhores condições, porque na próxima ela vai colher a semente dessa disciplina, dessa existência.
E tem outras coisas que a gente não explica numa encarnação, né? O Espírito que faz o comentário no Evangelho, ele fala assim: principalmente quando desde criança, a criança nasce com idiotia, que era a palavra daquela época, né? Idiotia é algum problema na estrutura mental, ou uma deficiência muito aguda, muito grave, que causa limitação para que ele possa arrumar um trabalho, fazer coisas simples do dia a dia, da rotina, que a gente faz tranquilamente e eles não conseguem fazer. Aí então, isso não está ligado a essa encarnação. A causa, ela remonta de outras encarnações. E a prova todos os espíritos passam, porque ela é um teste para ver o quanto que nós estamos já preparados, o quanto que nós já aprendemos, o quanto que nós suportamos as expressões, para que a gente possa merecer novos trabalhos, merecer novos compromissos, as chamadas missões que vão vindo e que vão habilitando o espírito para ele subir de categoria. E a gente vai subindo de categoria, muito lentamente. A gente reencarna, desencarna, volta para o mesmo lugar do mundo espiritual, volta a reencarnar, desencarna e volta para aquela mesma camada várias vezes, até que a gente consiga mudar algumas coisinhas em nós, para depois conseguir subir de esfera. Todos somos provados. A mudança que está acontecendo na época que nós estamos vivendo, eu não sei se isso é um mérito que nós estamos tendo, se é uma última oportunidade, mas a gente não está se dando conta que nós estamos vivendo num momento de mudança de fase do planeta. Kardec, ele conseguiu, estudando as mensagens que os benfeitores trouxeram, elencar 5 categorias de espírito, de planeta: primitivo, de provas e expiações, de regeneração, os ditosos ou felizes e os celestes ou divinos. E nós estamos na eminência de deixar de ser provas e expiações, para adentrar ao planeta de regeneração. Qual que é a mudança substancial que vai ter? Porque quando termina uma coisa e começa outra, a gente vai ter elementos de uma coisa e elementos da outra, né? A gente vê isso até pela paisagem, pela vegetação, pelas matas. Você está aqui na Mata Atlântica, em São Paulo, né? Você está viajando, você já vai vendo lá na fronteira com Minas Gerais, que tem ali, uma zona de transição. Tem algumas árvores que são ainda da Mata Atlântica, outras que já são do Cerrado. Tem animais que vivem tanto na Mata Atlântica como no Cerrado. Se você vai aprofundando lá no sertão de Minas Gerais, aí já vai ficando bem diferente, porque aí você deixa de sair, você sai dessa região de encontro das matas, você vai entrar mesmo no Cerrado deles. A mesma coisa é o planeta que sai de uma fase e entra na outra. No comecinho da outra fase, a gente vai ver muitas coisas do outro que deixou, até que a gente vai mergulhando no tempo, mergulhando e ficando diferenciado. Mas o que vai mudar assim logo? Que vai ser uma mudança assim que vai caracterizar que o planeta não seja de prova e expiação, que ele seja de regeneração. O próprio nome já está falando. No planeta de prova e expiação tem o que? Expiação. E no planeta de regeneração? Não tem expiação. E se eu precisar expiar ainda, porque eu sou um espírito cheio de coisa errada, eu não vou mais expiar no planeta que não é de expiação. É só isso. É muito fácil. Quando eu estou com dor no estômago, eu tenho que ir no gastro. Quando eu estou com problema de ouvido, de garganta, eu tenho que ir no otorrino. Não é isso? Quando eu estou com problema no motor do carro, eu tenho que ir no mecânico. Quando eu estou com problema de expiação, onde que eu tenho que buscar? Num planeta de expiação. Se o planeta não vai ser mais de expiação, eu vou ter que ir para um planeta para expiar.
Essa que vai ser a diferença. O que isso tem a ver com o estudo de hoje? Tem a ver que esse caso de cura da cegueira, esses homens que foram curados, e nós vamos ler e dividir o estudo em duas partes hoje, eles não estavam cegos por expiação. Nós conhecemos pessoas boníssimas que perderam a visão ou a audição e continuaram a encarnação inteira sem se curar fisicamente, mas eles estavam em expiação para limpar-se o espírito, completar aquela limpeza, porque sendo um espírito já de uma bondade muito grande, a consciência ela se alargou tanto que eles não admitem ter cometido alguma coisa, às vezes em encarnações muito para trás. Então quiseram ficar na escuridão, na noite de uma encarnação, mas se ver inteiramente livre na consciência, na paz de espírito, quando adentrasse o reino dos céus. Esses casos eles só eram provados. Por isso que às vezes 2, 3 pessoas que têm o mesmo problema físico vão num trabalho de cura, vão procurar um médico de cura, né? E se curam, o outro não cura. É porque num caso é provação e na outra é expiação. Quando é expiação, não cura. Não cura, porque foi planejamento da própria encarnação. Olha, milhares de encarnações, não vou falar milhares, mas várias encarnações, eu vim com o propósito de não cair num vício. Me preparei, tive aquele propósito, mas eu não tive força. Aí eu ganho ânimo, ganho coragem e falo, então vamos criar alguma coisa para me limitar, para eu não ir para lá. E aí eu venho assim, depois vou querer mudar? Não vai mudar, vai ficar a encarnação toda. O que vai mudando? Que é mais importante? O espírito. Porque mudou o espírito, mudou tudo. Ele é a causa, né? Muda o espírito. Aí o espírito, ele com aquela mudança íntima, os centros energéticos deles fica tudo alinhado, iluminado, com uma cor bonita, trabalhando certinho. Ele colhe do celeiro do universo os fluidos de Deus e distribui para todas as suas células, para todos os seus tecidos, para todo o seu corpo. Vamos ver essa cura? Neste roteiro vai falar da cura de cegueira. São 2 curas que Jesus fez. Pegou o barro. Já pensou se a gente faz isso? Pega o barro, capaz de passar uma bactéria no olho da pessoa, né? Ele pegou o barro, cuspiu e curou o cego. Olha a qualidade energética, fluídica, o domínio que Jesus tinha sobre os elementos da natureza, né? Fala assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, Rabi é mestre dos mestres, quem pecou, né? Quem pecou, quem errou, quem criou, vamos dizer assim, um karma, se fosse na linguagem oriental, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você está vendo, gente? Logo nessa primeira parte, já dá para perceber que mesmo não sabendo totalmente sobre as reencarnações, o povo hebreu, o povo judeu sabia da encarnação, porque senão eles não iam fazer uma pergunta dessa para Jesus. Olha o que ele pergunta, vamos retomar com calma. O rapaz, ele era cego desde o nascimento, não é? Teria propósito um judeu perguntar para Jesus: quem é que errou? Foi o homem, né? Ou foi seus pais? Se ele não acreditasse em outra vida, teria propósito? Ele nasceu cego, ele só poderia ter errado em outra encarnação. Aqui a gente já percebe que eles tinham uma noção sobre a reencarnação, que eles não rejeitavam, eles só não sabiam explicar muito bem como ela acontecia. Então ele queria saber o que muitas pessoas, muitas religiões querem saber: se a gente pode sofrer pelas coisas que os nossos pais fizeram. A gente pode sofrer moralmente, né? Porque se o pai erra, assim como o filho erra, o familiar ressente. Mas nunca uma criança vai resgatar um erro do pai.
Jesus já tinha falado, a cada um segundo a sua obra. Cada um a sua obra. Assim também como uma mãe, ela pode fazer uma diferença muito grande na história de uma encarnação de um filho. Porque ela pode se doar inteiramente, ela pode educá-lo. Aquela educação que ela passa na primeira infância pode ser determinante na modelagem do caráter. E aquela criança que às vezes vem com impulso, com tendências negativas, pode aproveitar aquela forma de viver, aqueles hábitos positivos dos pais e errar menos. Pode, até pode, mas um espírito, ele não pode colher as sensações de paz, de alegria da sua mãe. Se a sua mãe, ela tem uma vida espiritualizada, de doação, de caridade, e o filho não tem, a criança não pode desfrutar disso. Como que ela vai desfrutar disso, né? Tanto é que, numa passagem que ensina a fazer a caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, a mãe, ela sobe nas favelas para fazer a caridade, e ela ensina a criança, a filha, a fazer alguma coisa. Ela não vai dar para a criança o dinheiro, não é isso? Fala, não vai dar o dinheiro, ou ela não vai fazer um enxovalzinho e ela vai dar para a criança só entregar. Ela vai ensinar a criança a fazer alguma coisa, a produzir alguma coisa para que ela dê ela mesma. É isso que está falando, né? Que cada um vai usufruir as alegrias das suas conquistas, a paz, a tranquilidade, a saúde, e cada um vai sofrer as consequências negativas, os desequilíbrios, os desajustes daquilo que tenha feito de si próprio. Fica claro que o judeu aqui sabia da encarnação. Talvez eles não tinham a noção que a gente tem hoje, mas eles não rejeitavam essa encarnação. Mas algumas religiões têm o chamado pecado capital. É que para eles vem lá de Adão e Eva. Ai, meu Deus, nós estarmos pagando o erro de Adão e Eva. E que erro que Adão e Eva teve mesmo? Que ninguém sabe falar direito qual foi o erro que eles tiveram, né? Porque na Bíblia fala que eles comeram a maçã, mas não fala nada do pé da maçã. Como é que aquela maçã foi parar lá? Nem tem pé de maçã na Bíblia. Tem oliveira, que dá a azeitona, tem o romã, tem a figueira, mas não tem macieira. Não tem, né? Como é que pode um filho pagar por um erro do pai? Só a reencarnação é que explica isso. Isso mesmo, pode ser um pecado capital, desde que o pecado original esteja em mim mesmo, na existência que eu o pratiquei. E aí então eu venho colhendo as suas consequências. E eles perguntam isso para Jesus. Ele é cego de nascença por quê? Por causa do erro que ele cometeu em outras encarnações, ou por causa dos erros que os pais cometeram e ele veio pagar? Vamos ver o que Jesus fala. Nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha só, então Jesus, quando fala que nem o pai pecou e nem ele, o que ele está falando na linguagem espírita? Que o moço era cego, não porque eles estavam numa condição de expiação, mas uma condição de prova. Se é prova, pode se curar. Ele estava então sendo provado, a firmeza, a fé, porque é muito difícil a gente manter a fé, a religiosidade nos momentos de crise. É muito difícil. Num momento de recolhimento igual nós estamos aqui é fácil, porque a gente ouve os ensinamentos de Jesus, a gente sabe que eles são verdadeiros, nosso coração se alegra. Mas no momento do testemunho das tempestades, é difícil quem tenha construído uma casa sobre a rocha. A maioria constrói a casa sobre a areia e ela desaba. A fé, né? A fidelidade a Deus, a confiança plena no Pai, não são todos, é a minoria.
Então o rapaz estava sendo testado, mas ele também tinha vindo daquele jeito para ser instrumento da manifestação que Jesus deveria fazer para chamar a atenção do público que estavam ali, para depois ouvir o Evangelho, os ensinamentos. Ele não estava espiando. E quando Jesus fala, ele não, nem ele errou, nem ele pecou, nem o Pai pecou, ele veio para que eu fizesse aquilo que eu tenho que fazer enquanto é dia. Ele estava falando enquanto ainda não tinha começado aquelas perseguições ferrenhas. Quando a gente ouve aqui no Evangelho dia, é um momento de calmaria, o céu é azul, limpo, de sol. E quando é noite, é as horas difíceis, não é a noite do período do horário. A noite é a fase da nossa vida em que nós passamos por grandes provações, grandes testes, e ele haveria de passar pela crucificação. Então, na primeira fase, ele faz a cura para atrair a atenção das pessoas à missão que ele veio, de como Messias transferir um ensinamento espiritual superior, aproximar o coração daquelas almas ao seu, porque quem teve a oportunidade de ser curado por Jesus nunca mais deixou de segui-lo. Mesmo naquelas outras passagens que naquele momento vira as costas e não é grato, lembra? Ele cura alguns e só alguns voltam para agradecer. Depois, em outras encarnações, eles buscam Jesus como aquele que está morrendo de sede busca uma fonte de água límpida. Quem teve um encontro com Jesus nunca mais esquece, fica a vida toda procurando Ele, com saudade, né? Um encontro com Cristo. E é isso que ele está falando. Ele não estava passando por processo expiatório. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, o que Jesus fez? Ele pegou um punhado de barro, cuspiu no barro e fez ali um unguento, né? Ele colocou elementos magnéticos, princípios curativos, e fez um tampão para que aquele tecido lesionado, os olhos do cego de nascença, fosse colhendo as energias, não recebesse um choque de uma vez, fosse colhendo e absorvendo aquela energia, se curando. Porque o que a gente faz no passe? Ou nós, ou os espíritos fazem, né? Eles tiram uma energia escura na hora da cura, uma energia escura que tem ao redor da pessoa, acinzentada. Aquela energia é mórbida, ela vai matando a célula, ela vai sufocando aqueles centros energéticos que fica girando, que precisam colher o prana, a vitalidade. Então o passe tira aquela energia e transfere uma energia boa. Aí as células vão curando. E às vezes a gente fala, né? Vem tomar um passe, toma de novo, repete, toma 10 passes. A diferença é que Jesus tinha potencial para fazer isso de uma vez, curar de uma vez. E depois ele pede para ele se lavar ali nas águas daquele lago, para remover esse tampão que ele tinha confeccionado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo, quer dizer, já enxergando. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Evangelho de João, capítulo 9,
versículo de 1 a 7, 13 a 16. Aos fariseus. Tomar cuidado para a gente não agir como fariseu, né? O fariseu está sempre querendo criar problema. Ele usa as leis sempre para criar problema. Ele está sempre vendo aquilo que não pode, mas não pode, vai beneficiar as pessoas. Ele está falando, não pode, quer demonstrar conhecimento, né? Não pode isso, não pode aquilo. As leis, elas são feitas para organizar a vida em sociedade. As leis, elas têm que servir para trazer a misericórdia, a compaixão, para ajudar as pessoas. Nós temos que encontrar nos dispositivos de lei, ou modificá-las, quando é o caso, para atender às necessidades do homem, para que ele possa prosperar como um ser humano. Tem gente que só fica procurando brecha para criar impedimento. E olha o impedimento que eles queriam criar para Jesus. Para o judeu e fariseu, só podia fazer uma cura dessa Deus, porque eles esperavam que Deus ia vir, né, na terra. O Messias prometido seria o próprio Deus encarnado. E quando o Deus, vamos dizer assim, que Jesus era o Deus, né, encarnado, ele não é Deus no sentido de criador, mas ele é Deus no sentido daquele que veio fazer a vontade do Pai. Eles não aceitaram, não reconheceram e quiseram criar um impedimento, um problema ali, porque na tradição judaica não se faz nada das 16 horas, um dia 16 horas do outro, no sábado. Não faz nada, não pode fazer nada, nenhum trabalho e nem curar. Era um ritual. Era um ritual, eles eram de uma religião do ritual. Sim, existe ainda religiões ritualísticas que estão mais presos à forma do que ao fundo, à aparência do que a essência. É essa árvore que Jesus falou que ia tirar, a árvore que meu Pai, aquilo que está vindo certinho dos ensinamentos, eu vou continuar, mas aquilo que é excesso, que não tem importância para esse novo tempo, que está causando dificuldade para as pessoas se entender, para elas evoluírem, para elas fazer o bem um para o outro, para elas fazer a caridade, eu vou remover, eu vou tirar. E os fariseus, eles foram lá para reprimir Jesus, que tinha feito um bem. Que criatura é essa que não é capaz de ficar feliz com a cura de alguém que era cego de nascença? Que ao invés de vibrar, de sair pulando, a gente é capaz de ter de levantar e bater palma, né? A gente se arrepia. Eu vejo coisas pela internet, pelo vídeo, eu pareço um bobo, eu bato palma sozinho quando as coisas dão certo. A gente se arrepia, né? E os fariseus esqueceram de ficar alegre, porque o homem já enxergava. Olha que eles ficaram preocupados. Quem é que curou você? Vamos lá que eu quero, né, acertar a conta com esse homem. Quem que ele pensa que ele é? E olha só, ao tempo, curar no sábado. É a mesma coisa nós fazemos isso aí também, de vez em quando nos estudos, né, nas palestras. Às vezes a gente está fazendo um estudo, não aparece alguém que quer fazer uma pergunta para tirar uma dor, a gente fala, só um minutinho que eu preciso acabar o livro. Aí a gente está agindo como fariseu, né? Aí é de parar e ir, porque a caridade, ela é lei, amor é lei que está acima de todas as outras. A gente se preocupa com o tempo, a gente se preocupa, né, com o acabar. Eu preciso acabar isso daqui. Não, mas eu estou aqui porque estou sofrendo. O ensinamento é para tirar a dor. O que você vai me oferecer para eu deixar de sofrer? Não, depois no próximo capítulo a gente vai ver isso daí, né? É porque nós ainda trazemos um pouco dessa história de fariseu. Lá na outra parábola, quando Jesus permitiu que seus discípulos comessem espiga no sábado, colhessem, ele fala, olha gente, para de ser hipócrita, o sábado foi feito para o homem, não o homem ficar escravo do sábado, né? Mas Jesus queria mesmo chamar a atenção de todos nesse primeiro momento, até dos fariseus, porque ele precisava de atenção para semear a semente do Evangelho. E finalizando, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego, aqui já vai falar de outra cura, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou, o que era aquilo? O cego, ele ficava ali no meio do caminho, ele não enxergava, mas ele ouvia.
Como ele percebeu que alguém muito importante ia na frente, porque uma grande multidão ia atrás, conversando e comentando, ele queria saber, ele se interessou, porque ele já tinha ouvido falar da fama benfeitora e curadora do Cristo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi. Davi é um dos primeiros lá, né? Teve Abraão, depois foi passando as gerações de Davi. Você fala filho de Davi é aquele que herda uma tradição espiritual pura, cristalina, dos patriarcas, dos primeiros, né? Reconheceu em Jesus a sua espiritualidade. Tem misericórdia de mim. E os que iam passando, mais uma vez, olha só a preocupação, repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Ele sabia o que queria. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo puxa saco, vamos usar assim, desculpa a espiritualidade, mas puxa saco, né? Que sempre tem uns puxa saco. O homem que ia lá viu a grande oportunidade da vida dele, ele não enxergava, gente. E Jesus vai passar pertinho dele. Você acha que ele não ia querer, né? E o povo lá, aqueles puxa saco, fica quieto, não incomoda Jesus, não. Eles podiam incomodar, né? Ficava até grudado no manto de Jesus. O cego não podia. Ele não estava nem aí, sabe por quê? Porque quando a gente está decidido o que a gente quer, a gente não dá ouvido à multidão. Essa multidão, ela representa os grandes problemas que nós temos. E a gente tem muito problema até para vir no centro. O carro quebra, chega parente, chove, tudo naquela hora. Aí alguém provoca a gente, aí a gente fica irado, e a gente fala que eu não vou no centro, não. Porque eu mesmo não faço aquilo que eu falo para o outro falar, que são as multidões. Mas quando a gente está que nem esse cego, convencido que a doutrina espírita pode fazer grande modificação na vida da gente, a gente não está nem aí. A gente faz um clamor que vem de dentro da nossa alma e fala: eu vou, agora eu vou, eu comecei, eu vou até o fim. Enquanto eu estiver com Jesus, nada vai me desviar do caminho. E é o que ele fez. E olha o que ele conseguiu. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? Jesus sabia o que ele queria, mas olha só, ele faz a pergunta para que haja manifestação espontânea da alma, dizendo: eu quero. Porque os grandes espíritos, os espíritos benfeitor, eles não violentam o livre-arbítrio de ninguém. Eles esperam que cada um esteja amadurecido no seu tempo para fazer, né? E aí ele fala: Senhor, que eu veja, que eu possa enxergar. E, na verdade, essas curas aqui, elas alcançaram os tecidos mais profundos da alma. Não é só a visão física, porque eles passaram a enxergar uma coisa que a maioria não consegue enxergar, que é o sentido profundo da vida, o que está por trás de tudo que nós vivemos, que nós passamos. E aí então, arrematando, e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Está em Lucas capítulo 18, versículo 35 e 45. Quer dizer, Jesus podia fornecer os fluidos. Jesus tinha domínio sobre os elementais e sobre os espíritos que estavam ao seu redor. Ele é de uma hierarquia superior, mas ele estava falando que a fé, a confiança da pessoa em que ela pode, em que ela merece, ela é fundamental para que haja cura. E neste caso, por ser uma prova, ele conseguiu reunir então todos os fatores: a vontade firme. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez, né? Olha como é importante ler, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o culto do Evangelho, tem muito ensinamento ali. Ele fala que a fé é a vontade de querer na certeza que se vai conseguir, igual esse cego. Ele estava querendo e ele pediu porque ele sabia que ele ia obter. Não é aquela coisa, será? Não. E aí então reuniu a fé dele, a condição que Jesus tinha para curar, e que ele estava numa prova, não numa expiação com uma encarnação toda, e aí ele foi curado. Peçamos então que Jesus cure
a nossa visão espiritual, para que a gente possa, porque nós estamos ainda a caminho, nós estamos encarnados, para que nós possamos ainda no tempo que nos resta enxergar espiritualmente, saber o que nós somos e qual é o compromisso que nós viemos fazer, seja ele pequenininho, médio ou grande. Se nós fizermos ele, nós vamos